Alô, alô, galera, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui do Conversa de Torcedor, nesse pós-jogo da 34ª rodada. Vamos falar aqui dos 4 grandes clubes do Rio, né, nesse pós-jogo para vocês. Falaremos dos jogos que aconteceram, né, nessa 34ª rodada, a vitória do Flamengo contra o Cuiabá de virada. Também tivemos aí a derrota do Vasco em São Januário contra o Internacional e os empates de Botafogo e Fluminense, né? Botafogo empatou em Minas contra o Atlético Mineiro, da breve que vai acontecer na final da Libertadores, e o jogo do Fluminense contra o Fortaleza, que aconteceu na sexta-feira, ontem, né, no Maracanã, que nós vamos estar comentando sobre esse fato dos clubes cariocas entrando em campo nessa 34ª rodada. Gente, falando nisso, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais da nossa programação do Conversa de Torcedor. Não esquecendo Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que sábado, dia 30, teremos aí o pré-jogo dessa grande final da Copa Libertadores da América, jogo que vai acontecer lá na Argentina, Atlético Mineiro e Botafogo, nesta grande final que vai acontecer na Argentina, que nós vamos estar acompanhando para você, tá bom, pessoal, nesse pré-jogo que vai rolar a partir das 11 da manhã em nossa programação do Conversas de Torcedor, ao vivo no canal do YouTube, também pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com e pela Rádiosnet, acompanhando todas as informações sobre essa grande final, valendo o título da Taça Libertadores da América no próximo sábado, 11 da manhã, aqui no Conversas de Torcedor, na rádio NSC. E também o jogo vai acontecer às 5 da tarde na Argentina, beleza? Então vamos acompanhar esse grande jogo. E no Brasileirão, vamos falar aqui sobre os jogos que aconteceram nos cariocas. Primeiramente, vou falar aqui do Flamengo, né? O Flamengo que conseguiu uma virada, né? Conseguiu uma virada com os garotos do Ninho, fazendo gol. Tem gol de estreante, inclusive, né? O Guilherme, né? O Guilherme fazendo gol, né, para a equipe do Flamengo, né, que veio da base, né? Os gols marcados do Guilherme, do Matheus Gonçalves e do Derek Lacerda, marcando gol para a equipe do time do Cuiabá. E também, né, o Flamengo está na 4ª colocação do campeonato, com os 62 pontos ganhos, garantindo mais uma rodada no G4, inclusive entre os 4 primeiros colocados. E a equipe do time do Cuiabá é o penúltimo colocado com 29 pontos ganhos, né? Que temos aí o time da equipe, né? Do time do Cuiabá na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Temos aí, temos aí 9 pontos, né? 9 pontos de distância para o Fluminense, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então, meus amigos, temos aí, né, os jogos que vão acontecer, né, para o Flamengo, inclusive no jogo contra a equipe do time do Fortaleza lá no Castelão na próxima terça-feira, né, que teremos o jogo decisivo para o Flamengo, né? Terça-feira, Fortaleza e Flamengo, jogo no confronto direto, né? O confronto direto da parte de cima da tabela, e o Juventude contra o Cuiabá em Caxias do Sul no próximo sábado, né? Inclusive, nesse sábado, né? Vai acontecer esse jogo, melhor dizendo, Juventude e Cuiabá. Tá bom, pessoal? Lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, né? Vamos falar aqui sobre o primeiro tempo de partida. O primeiro tempo foi todo do Flamengo, né? Diga-se passagem, foi todo do Flamengo. O time desfilou pela área do Cuiabá, só não conseguiu aproveitar as chances de fazer gols, né? Abrindo o marcador por imprecisão e preciosismo, né? E preciosismo pelos seus atacantes, né? Principalmente pelo Michael. Michael, né, inclusive, que perdeu grande oportunidade de gols, e além também de uma grande exibição do goleiro Walter, né? Que fez boas defesas em finalizações de Wesley, diga-se passagem. E o único lance de perigo foi do Cuiabá, né? E que aconteceu com o Derek Lacerda, que conseguiu se livrar do Léo Pereira, mas chutou fraquinho, finalizou fraquinho nas mãos do goleiro Rossi. E no início da segunda etapa, bem menos intenso do que a primeira etapa, quem aproveitou foi o Cuiabá, o Creyson, né, melhor dizendo aí, deu um ótimo passe para o Derek, ganhando na disputa com o Fabrício Bruno, e na velocidade, finalizando com perna esquerda, fazendo gol
sem chance para o goleiro Rossi, 1-0 para o time do Cuiabá, aos 13 da segunda etapa. E, no entanto, a reação do Flamengo foi imediata. Foi imediata, né? Revelar nas divisões de base do Flamengo, o Guilherme, aproveitando uma boa jogada do Bruno Henrique pela direita, né? Pela direita, e contando com a colaboração para empatar o jogo. Colaboração do Walter para empatar, né? E o Cuiabá até chegou a comemorar o segundo gol, o gol do Pita, né? Que deixou o Léo Pereira no chão, finalizando aí com categoria aos 23, né? No lançamento do Alain Imperiur pro jogador Pita, né? O Isidro Pita, mas a Edna Alves Batista, que é a árbitra da partida, né? Viu o impedimento, foi flagrado de posição de impedimento. E ainda, né? O jogo seguiu e o Flamengo aumentou a pressão até que o Matheus Gonçalves fez o gol da virada com a esperteza do Michael em cima do Marlon, né? Bobeou, né? Fez a jogada para a esquerda, o jogador número 30 do Flamengo, o cruzamento para o Matheus Gonçalves, outra revelação na base do Flamengo, que mandou para o fundo das redes, decretando a vitória lá na Arena Pantanal. A vitória, né? Que principalmente aí, né? Que o Flamengo tá aí nessa recuperação nesse finalzinho de Campeonato Brasileiro, lógico, né? Lógico que nós vamos estar vendo, né? Observando legal para que isso aconteça. É dentro de uma partida muito importante, que a gente está vendo aí o Flamengo ter uma desenvoltura, né? Sobre o Felipe Luiz, lógico, botando os garotos para jogar, que é muito importante. Felipe Luiz tem aí, tem a situação aí, foram 9 vitórias, 9 vitórias, 2 empates e só uma derrota, né? Dessa situação aí dos números, né, que o Felipe Luiz tem com a camisa do Flamengo como treinador, né, inclusive, né, como técnico do Flamengo, inclusive, né, e principalmente aí dessas estatísticas todas aí, dessas estatísticas que tivemos aí em 2023, ou melhor dizendo, nessa situação em 2024, né, tivemos aí nessa situação também, meus amigos, em que o Felipe Luiz está fazendo um grande trabalho para o Flamengo, nessa estatística como treinador, corrigindo 11 jogos que ele fez, 7 vitórias, 3 empates e uma derrota, 72% de aproveitamento, né? E que mostra a competência do Felipe Luiz e que principalmente daquilo que o Tite não fez. Daquilo que o Tite não fez. Então, meus amigos, é um detalhe muito importante da incapacidade do antigo treinador de fazer o time jogar. O Felipe Luiz está fazendo. Está fazendo dessa competência do Felipe Luiz fazer isso. Jogando, botando os jogadores para jogar, conseguindo ter uma evolução, e é muito importante. E, ó, se bobear, vai ganhar título brasileiro. Com os tropeços dos rivais aí que tá ali. Então, tudo pode acontecer. Que é difícil, mas tudo pode acontecer. Mas o Flamengo tem essa evolução muito importante para esse final de campeonato, que é muito importante para o Flamengo, lógico, pela grande evolução e também graças pelo crescimento de amadurecimento do treinador hoje, Felipe Luiz, que principalmente que lidera esses jogadores hoje, treinando essa equipe, que é muito importante, dos métodos de jogo, com certeza ele está fazendo um grande trabalho no Flamengo. Então, tem essa disputa muito importante contra o Fortaleza e esperamos que nós vamos ver, né, numa boa exibição do Flamengo nesta rodada de 35 do Campeonato Brasileiro. Pessoal, vamos falar aqui agora sobre a situação do jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, que aconteceu, né, de portões fechados lá no Independência, sem presença de torcedor, por conta dos incidentes que aconteceram na Copa do Brasil, na final, né, entre Atlético e Flamengo. E falando sobre isso, empate sem gols, né, e também de muita confusão no final da partida, porque tivemos aí, né, tumulto no final, jogo sem gols, empate sem gols na partida. Então, meus amigos, teve Rubens expulso, né, no primeiro tempo, e ampliando o jejum no ano, e o líder do brasileiro viu a vantagem diminuir, e o Palmeiras se aproximando, que acontece que, né, tivemos nessa breve que vai acontecer na próxima semana na Libertadores da América, né, entre Atlético e Botafogo. Então, esse é o detalhe muito importante. Então, meus amigos, o Atlético teve o Rubens expulso no primeiro tempo, o Botafogo teve principais chances de gol, não conseguiu fazer. Teve aí, na grande confusão que aconteceu, também Barbosa
Barbosa foi expulso, né? No final da partida e na saída de campo teve uma grande confusão. O Luiz Henrique jogando uma garrafa em cima durante a confusão e também foi expulso também, né? Por arremessar objeto, né? Uma garrafinha, né? Durante a confusão. Então, também teve essa confusão também do Luiz Henrique com o Hulk também. A declaração do Hulk também deixando aí bem claro, né? Que esse descontentamento, né, com o jogador do Botafogo dizendo que acha que é craque, que não ganhou nada, não ganhou ainda, né? Essa situação também, as declarações, né? Foi marcado pela expulsão do Barbosa, né? Lógico, né? Que aconteceu, né? Lógico que se tornou uma grande confusão também pela situação do Luiz Henrique, que jogou uma garrafa no meio da confusão, arremessando uma garrafa, e o Luiz Flávio de Oliveira viu no monitor, né? E aí acabou expulsando o jogador no vestiário. Certo, pessoal? Então temos aí, né? Essa confusão que aconteceu. Vamos falar aqui dos jogos aí. Inclusive, a equipe do Botafogo é o líder com 69 pontos ganhos. Joga hoje contra a equipe do time do Vitória. Hoje temos aqui Vitória e Botafogo e Vitória hoje. E temos aí o jogo entre Atlético Goianiense e Palmeiras hoje, né? Às 7h30 da noite. 2 jogos às 7h30 da noite. Então temos aí esses jogos aí que vão acontecer. E o Palmeiras está com 67 pontos. O Atlético em 11º vai enfrentar contra o São Paulo nesta semana do Campeonato Brasileiro com 43 pontos ganhos. 8 jogos sem vencer no ano, né? Com empate em casa. Então temos aí, nesse detalhe muito importante, né? O jogo que vai acontecer. Temos aí o Botafogo e Vitória, 7h30 da noite. São Paulo e Atlético Mineiro, 9h30 da noite, lá no Morumbi. Então, vamos falar aqui do jogo aqui, inclusive, para a gente falar, porque com 8 minutos de partida, o Zaratio, né, bateu da entrada da área, mandando por cima do gol do John, e depois disso só deu Botafogo. Só deu Botafogo, porque o time do Arthur Jorge correspondeu com o Almada, que encheu o pé para a defesa do goleiro Everson, que defendeu também de uma cobrança de falta, né, de uma cobrança de falta que o Almada mandou, né, a bola rente à trave do goleiro do Atlético, né, o Almada aos 24 em cobrança de falta, e o Tiquinho Soares também finalizou de cabeça, mas colocou por cima da meta do Atlético, na meta acreticana. Mas colocou, né, mas teve aí a situação aí também, meus amigos, melhor dizendo, da expulsão do Rubens, né, que fez 2 faltas seguidas do Luiz Henrique, dois cartões amarelos e foi expulso, né? E acabou expulso. E o Vitinho tentou pelo alto, mandou por cima do travessão aos 45 de jogo da primeira etapa, lá no estádio do Independência. E na segunda etapa, seguindo essa pressão, né? O time do Botafogo tentando conseguir de um resultado positivo, né? Com a vitória que aconteceu do Palmeiras contra o Bahia, em que aconteceu de uma maneira, pessoal, seguindo na pressão, né? Lógico, né? E com o Atlético recuado na defesa, né? Aos 15 minutos, Chiquinho Soares pediu pênalti, melhor dizendo, aí ao cair na área do Atlético, mas o juiz Luiz Flávio de Oliveira nada marcou. E na sequência, o Everson, né? Fez grande defesa na cabeçada do Vitinho, né? E na tentativa, né, das chances do Botafogo, e o Atlético, né, teve aí o goleiro Everson voltando a defender, né, por intermédio do Everson, do Atlético, voltando a defender no chute do Marlon Freitas, né, na sequência, né, e o Vitinho bateu com perigo também, né, em sequência, né, a bola passou perto do travessão e aos 28 o Atlético teve a sua chance de fazer o gol, né, com o Lian com os 28 minutos, né, em finalização, né, rente ao canto direito do goleiro John, e o Botafogo teve 2 oportunidades com o Almada e Júnior Santos. Primeiro, né, teve essa situação. E o Botafogo teve 2 oportunidades, né, com Almada e Júnior Santos. E aos 40 minutos de jogo do segundo tempo, depois do cruzamento da esquerda, né, o Baixo quase marcou na pequena área e pouco tempo depois o Hulk chutou antes da linha, né, antes da linha do meio do campo, né, né, e pouco tempo depois o Hulk correspondeu chutando, né, o chute, né, no meio de campo, né, antes da linha do meio de campo, né, quase surpreendendo o John. E no final da partida teve essa confusão toda com o Alexandre Barbosa levando 2 cartões amarelos e foi expulso, né, de campo. Teve essa grande confusão, inclusive. Então, tem esses jogos de hoje, na 35ª rodada para o Botafogo e para o Atlético, né?
E nessa final da Libertadores que vai acontecer. Essa aí foi uma breve nessa final da Libertadores da América entre Atlético e Botafogo, mas vamos ver o que vai acontecer nesses jogos aí, nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Também temos aí esse jogo aí do Botafogo contra o Palmeiras, o jogo que vai acontecer aí no jogo antecipado, né? Lógico, no jogo antecipado, né? Nos jogos aí, né? No jogo dessa semana. E o Atlético Mineiro vai jogar nessa terça-feira contra a equipe do Juventude também. O jogo que foi antecipado. O jogo antecipado lá na Arena MRV. Temos aí esse jogo que vai acontecer. Então vamos estar acompanhando também esses jogos. Então, meus amigos, né? Dois jogos aí, né? Que temos aí o Botafogo e Palmeiras, né, nos jogos que vão acontecer no Campeonato Brasileiro, né? Os jogos vão acontecer nessa terça-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília, os jogos, né, nos jogos que vão acontecer aí antes da final da Libertadores da América. Palmeiras e Botafogo e Atlético Mineiro e Juventude, tá bom, pessoal? Temos aí os jogos que vão acontecer. Então vamos ver nessa breve que vai acontecer nessa final e esperamos que vai acontecer aí de um grande jogo nessa grande final com transmissão ao vivo do Conversa de Torcedor nesse pré-jogo às 11 da manhã do próximo sábado. Fiquem ligados aí nesse especial do Conversa de Torcedor na rádio Nossa Senhora de Copacabana. Meus amigos, falando agora do Vasco, não tá fácil não, hein? O Vasco da Gama perdeu uma invencibilidade de 15 jogos em casa. A última vez que foi derrotado em São Januário foi contra o Criciúma, né? 4-0. E o Roger Machado com o Internacional ganhando as partidas aqui, 11 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 15 jogos de invencibilidade. Meus amigos, não é fácil não. O time do Internacional tá na quinta colocação do campeonato, quer a vaga direta, quer uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem. Já está classificado para a Copa Libertadores da América do ano que vem, né? Com os resultados. Já entrou classificado para a Copa Libertadores 2025. E estamos, amigos, a terceira derrota seguida do Vasco. Então, temos aí o gol do Wesley no segundo tempo, inclusive, que tivemos aí no jogo, né? Lógico que tivemos aí nessa partida que aconteceu lá em São Januário. Então, teve vários xingamentos ao time, também para o Rafael Paiva, inclusive, que, lógico, acho que não vai ficar no Vasco para o ano que vem. Temos aí os técnicos que podem comandar o Vasco, né? Os técnicos que estão aí pretendentes a ser técnico do Vasco no ano que vem. Então, Rafael Paiva está dificilmente, né, de confiar, né, nessa permanência dele no comando do Vasco da Gama. Vamos falar aqui nessa, é, nessa situação aí do jogo, porque tivemos aí, meus amigos, o time do Vasco. O Vasco está aí na 10ª colocação, né? Na 10ª colocação do campeonato, lógico. Temos aí o time do Vasco. O Vasco na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Temos aí o Vasco com 43 pontos ganhos e o time internacional com 63, ou melhor dizendo, com 62 pontos, né? Melhor dizendo aí, né? A equipe do técnico Roger Machado, que vem se recuperando desde que aconteceu aí, infelizmente, das enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Depois que voltou a jogar, o time internacional conseguiu embalar essa situação e também conseguindo ter as vitórias, né? 15 jogos de invencibilidade e 11 vitórias nesse período. Então vamos falar aqui do primeiro tempo, que foi equilibrada a partida. Foi equilibrado o jogo, com o Vasco melhor nos primeiros minutos, com o Ferretti e o Matheus Carvalho, né? Tiveram boas oportunidades de abrir a contagem. Depois o Inter controlou as ações no setor do meio de campo, ganhando esse espaço, né? E controlando aí, passando a ocupar mais o campo do time do Vasco da Gama. E o Rocher e o Léo Jardim não tiveram tanto trabalho assim na primeira etapa, né? Lógico, não tiveram tanto trabalho na primeira etapa. E a situação mudou na segunda etapa, porque o Inter foi melhor, né? Foi melhor desde os primeiros minutos. O Vasco não conseguindo embalar daquilo que aconteceu na primeira etapa e principalmente o time do Inter não deu espaços para a equipe Cruz Maltina na partida no segundo tempo, certo? E o Internacional manteve a presença no ataque e foi recompensado com o gol do Wesley, abrindo o marcador do jogo. E, aliás, mantendo a presença no campo de ataque, apostando nos chutes fora da área. E aconteceu aos 19 com o gol do Wesley, numa falha da zaga do time do Vasco, com o Léo tirando errado, né? Tirando a bola, né? Dando o rebote, né?
dando o rebote para o jogador, o Wesley, chutar de fora da área para fazer o gol e acertando no canto direito do goleiro Léo Jardim, fazendo gol, e foi o único gol da partida e a vitória do Internacional. E aí o time do Vasco tentou empatar o jogo, que teve aí o Ryan, o Hugo Moura e o Coutinho, que entraram na partida do segundo tempo, né? Que entraram no jogo no segundo tempo, né? Entraram na segunda etapa, né, de partida, né? Tentando empatar, né? A aposta dos chuveirinhos na pequena área não foi uma escolha correta, né? Em que o time internacional ganhou quase todas as bolas pelo alto, né? Quase todas as bolas pelo alto, quase todas as bolas pelo alto, né? Em disputa foram, foram ganhas pelo Internacional de Porto Alegre. E ainda, meus amigos, as críticas que tivemos aí, que teve aí, né? Depois do apito do juiz Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro de Pernambuco, teve as cobranças aos jogadores e ao Rafael Paiva, inclusive, que teve aí a terceira derrota seguida na equipe do time da equipe do time do Vasco da Gama. Então, é, temos aí os jogadores que foram hostilizados, né? Depois do apito do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, e teve hostilização pelo lado, né, do Vasco da Gama, já que estava pensando em Libertadores, pensando de disputar a Copa Libertadores, né? Que Botafogo, se ganhar, vamos entrar no G9 para tentar conseguir ganhar uma vaga da Libertadores. Mas, meus amigos, essa situação aí, né, de um sonho de uma pré-Libertadores da América, né, e que praticamente está dando adeus esse sonho. Esse sonho tá diminuindo, né? Esse objetivo está diminuindo, esse sonho, né? Esse objetivo. Que precisa vencer agora 4 partidas, não perder nenhuma, né? E dependendo dos outros resultados, né? Dependendo dos outros resultados para conseguir essa classificação, né? Agora é pensar na Sul-Americana para tentar conseguir. Então, é, e a derrota significou a queda, né, da invencibilidade. 15 jogos de invencibilidade dentro de São Januário. A última delas foi contra o Vasco, ou contra o Criciúma, no estádio de São Januário, 4-0, inclusive, né? E o time internacional com 15 jogos de invencibilidade, tendo aí essa chance de classificação, já entrando em campo, já classificado para a Copa Libertadores do próximo ano, né? Com um grande trabalho do técnico Roger Machado, inclusive, e foi mais um passo, né, para a vaga direta na próxima Copa Libertadores da América. Então temos aí o Vasco enfrentará contra o Corinthians nesse domingo, a partir das 4 horas da tarde, e o time do Internacional de Porto Alegre enfrentará contra o Bragantino, né, também no jogo de domingo, a partir também das 4 horas da tarde, horário de Brasília, o jogo contra o Bragantino, né, no estádio do Beira-Rio. Então temos aí o Vasco tentando conseguir uma vaga, não conseguindo, né? Então, essas críticas, né? Lógico, tendo uma grande reformulação a ser feita no Vasco. E o Internacional conseguindo, né, mais uma vitória e garantindo mais uma rodada no grupo, né, que tem a vaga direta para a Copa Libertadores da América. Então temos aí um grande trabalho do Roger Machado e no lado do Vasco, decepção cruzmaltina por conta de mais uma derrota em São Januário, depois de 15 partidas de invencibilidade. Acabou essa invencibilidade dentro de São Januário, e aí a situação do sonho da Libertadores ficou cada vez mais distante. E vamos falar aqui, pessoal, sobre esse jogo entre Fluminense e Fortaleza no Maracanã ontem. 2 para o Fluminense, 2 para a equipe do Fortaleza. O time do Fluminense está na 15ª colocação com 38 pontos ganhos. E o time do Fortaleza lutando pelo título, né, na terceira colocação no campeonato com os 64 pontos ganhos. Então vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação, meus amigos, para a gente discutir sobre esse assunto, para a gente falar sobre esse assunto muito importante nesse jogo. O Fluminense se salvou da derrota com o gol do Cano, inclusive, né? Se salvando, né? Porque de uma chance que aconteceu aí na partida, né? O time do Vojvoda dominando a boa parte do segundo tempo, desperdiçando chance, e ver a chance aí e vendo a equipe do Fluminense se recuperar nos minutos finais, né? Então, meus amigos, o time do Fluminense e do Fortaleza não conseguiram se aproximar dos seus objetivos. Foi péssimo resultado para as duas equipes.
Então, meus amigos, temos aí o Fluminense em busca de se afastar do rebaixamento. Foi para cima desde o início, conseguindo abrir o marcador com o Lima, mas viu o time do Voivoda empatar com o Marinho e depois virar com o gol do Moisés. E aí, na segunda etapa, né, o resultado aproximava a equipe do time do Ceará dos líderes do campeonato. Na reta final, o Cano entrou e fez o gol de empate, contendo a insatisfação do torcedor e que, em algumas partes do jogo, vaiou o desempenho da equipe, principalmente alguns jogadores, do desempenho de alguns jogadores que teve aí nessa circunstância. Então, a equipe do time do Fluminense, 38 pontos, né? 38 pontos ganhos, 15ª colocação, e o time do Fortaleza, 64 pontos ganhos, perdendo essa oportunidade de se aproximar do Botafogo e também do Palmeiras. Então, restando 4 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Então, temos aí a situação do Fluminense, que começou a partida ocupando os espaços no ataque, né, no campo de ataque, propondo o jogo, empurrando o Fortaleza, né? E a equipe do Mano Menezes logo percebeu que o lado esquerdo, com o Keno inspirado, né, seria o melhor caminho para o ataque, né? E por ali criou boas oportunidades, né? E a melhor terminou em gol, né? Keno recebeu a bola marcado, né? Recebeu a bola marcado pelo Blitz e também do Zé Wellington, né? O Zé Wellington. E driblando os dois, tocou para o Lima, abriu o marcador do jogo, né? Aos 11 minutos da primeira etapa. E a equipe carioca continuou melhor até que o Fortaleza emplacou em transição em velocidade, né? Em transição, né? Em transição na velocidade, né? E passou, e o Lucero, né? Se aproveitou da defesa aberta, passo para o Moisés ali para empatar os 19, 8 minutos depois. E aí, a partir daí, o time do Fortaleza conseguiu encaixar, né? Encaixando a marcação, o jogo ficou equilibrado e até o moroso, né? Até ficou até moroso, né? Até moroso em alguns momentos, né? Dentro de uma situação da partida em que, né? Nessa reta final do primeiro tempo, o Fortaleza construiu outro ataque, no contra-ataque, que é de um contra-ataque da equipe do Fortaleza e letal, inclusive do lance, né? Letal, inclusive, né? No outro contra-ataque letal do lance do jogador, incluindo Marinho, inclusive, né? O Moisés, participação dele, né? Conseguiu dar o ótimo passe para o Marinho, que contou com um tropeço do Thiago Silva, né? Que teve liberdade para chutar no canto do goleiro Fábio, no finalzinho do primeiro tempo, inclusive, virando a partida no estádio do Maracanã. Letal mais uma vez, né? A equipe do time do Fortaleza fazendo gol. E na segunda etapa, o time do Fluminense, a volta do Fluminense para o segundo tempo não foi das melhores, né? A equipe do Mano Menezes tentou ocupar o ataque, criando chances, não conseguindo ceder, né? Não conseguindo, nem cedendo muito espaço na defesa, né? E com os contra-ataques bem encaixados na equipe do técnico Voivoda, né? E que conseguia se aproximar com frequência na área, com a frequência do goleiro Fábio, na área do goleiro Fábio, levando grande perigo em finalizações, né? Teve aí o Écores e Lucheiro, né? Dos lances da equipe do time do Fortaleza, faltava concluir melhor e o jogo era pegado e as duas equipes também mudaram bastante das suas formações, né? E principalmente no Fluminense, né? Que teve aí o time do técnico Mano Menezes, entrou o Cano na equipe no lugar do Cauã Elias, né? Na equipe do time do Fluminense. E aí, né? Do lance aos 39 minutos, né? Lógico, né? Do apagar das luzes, né? Homenageando o Cauã Elias apagado, saiu de campo, né? Entrou o Cano para tentar conseguir o gol de empate. Assim, foi pegado, né? O jogo estava pegado, né? As duas equipes mudaram, né? Bastante, né? Dando em busca de um gás novo, né? Para tentar conseguir, né? Para tentar conseguir resolver. E o Cano entrou, né? Deu certo para o Fluminense, né? Entrou no lugar do Gabriel Elias, repetindo, apagado no jogo, né? E aí teve o lance numa jogada do Samuel Xavier e do Renato Augusto pela direita, né? Aos 39 minutos, Renato Augusto tocando para o Samuel Xavier, rolando para o Samuel Xavier, cruzamento, né? Vamos ver aqui, teve o lance do Samuel Xavier, né, cruzando aí na pequena área,
né? Teve aí o lance de cabeça, né? E aí teve no lance de cabeça do lance do Cano, né? Uma jogada do Samuel Xavier e do Renato Augusto, melhor dizendo, e do Cano cabeceando para o fundo da rede aos 39 minutos. E na reta final, os jogadores do Fortaleza ficaram inconformados com a não marcação do pênalti do Thiago Silva em cima do Breno Lopes em uma dividida na área, mas a arbitragem do senhor Rafael Kraus não marcou nada. Então temos aí, né, por conta de que não considerou que tem havido uma infração, né, de uma infração de uma infração, né, do lance, né, do pênalti, uma infração do lance do jogador Thiago Silva em cima do Thiago Silva em cima do Breno Lopes, então, e a pressão tricolor do Rio, né, do time do Fluminense, prosseguiu nos, nos minutos finais de jogo, mas não conseguiu a virada. Então temos aí o time do Fluminense enfrentará contra o time do Criciúma na próxima terça no Maracanã, né, no Maracanã inclusive, rival direto na parte de baixo da tabela, né, do jogo que vai acontecer na terça-feira, e o time do às 19 horas, inclusive, 19 horas o jogo lá no Maracanã, e teremos a disputa pela uma vaga, né? Temos aí a disputa, né? Direta na parte de cima da tabela, Fortaleza e Flamengo, às 19 horas. E a gente vai falar sobre isso, né? Para mim, né? Principalmente aí, meus amigos, e que tivemos aí as vaias do torcedor, lógico, o torcedor do Fluminense não gostou nada, e tivemos aí, né? O Martinelli foi o pior da partida, né? Sem dúvida nenhuma. E também por essa situação do Mano Menezes de colocar o Bernal na reserva, né? O Facundo Bernal na reserva, que é melhor jogador do que o Martinelli, pô. Uma coisa absurda, né? Mas uma situação que aconteceu de que o treinador Mano Menezes, né, teve uma enrolada nas substituições, não sacando, né? Não substituindo, não tirando o Martinelli de campo, porque foi o pior da partida, na minha opinião, né? E não colocando o Bernal para tentar fazer as jogadas no meio de campo. E só entrou no final da partida. E isso acabou tendo algumas críticas dos torcedores do Fluminense que não gostaram nada das substituições feitas pelo técnico Mano Menezes. Então temos aí o Fluminense lutando para não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. É isso. Estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo de hoje, especial da 34ª rodada. Daqui a pouquinho temos aqui o começo da 35ª rodada, com os jogos às 7h30 da noite, com Botafogo e Vitória. Temos aí o Atlético Goianiense e Palmeiras. Temos aí outros jogos também. Temos aí o São Paulo contra a equipe do Atlético Mineiro e muito mais na sequência, na rodada número 35. Temos aí os jogos também do, do, do Vasco contra o Corinthians, Vasco da Gama e Corinthians, nesse domingo. Na terça-feira, Fluminense Criciúma e Fortaleza e Flamengo, que nós vamos estar acompanhando aqui. Então, meus amigos, muito obrigado pelo seu carinho e até o próximo vídeo com mais um Conversa de Torcedor nesse pós-jogo. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, 11 da manhã, programação especial para essa grande final da Libertadores da América entre Atlético Mineiro e Botafogo na Libertadores no próximo sábado, 11 da manhã, na Rádio Nossa de Copacabana, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet, acompanhando nessa grande final, o pré-jogo que vai acontecer entre Atlético Mineiro e Botafogo nessa grande final da Libertadores às 11 da manhã. Esse jogo vai acontecer às 5 da tarde no estádio Monumental de Núñez, lá na Argentina, no estádio do River Plate. Então vamos acompanhar essa final e comentando nesse pré-jogo dessa grande final, valendo o título da Taça Libertadores da América, tá bom? A todos, muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Valeu, galera, fique com Deus e até a próxima. Valeu, galera!